Nos bastidores silenciosos das relações modernas, algo sombrio se desenha com a precisão de um roteiro bem ensaiado. Não são apenas beijos, promessas e selfies sorridentes nas redes sociais. O amor contemporâneo, muitas vezes, se tornou um palco de estratégias emocionais, manipulações sutis e traições tão bem camufladas que até mesmo a vítima acaba se sentindo culpada. Essa é a nova realidade nua que poucos ousam encarar. Um jogo psicológico onde vencer significa controlar, dominar e manter o outro vulnerável. Mas de onde vem essa dinâmica distorcida? Como Freud explicaria tamanha dissonância entre o que se diz amar e o que se pratica dentro de uma relação? A resposta exige coragem, pois toca em feridas profundas da nossa estrutura psíquica, moldada por carências, medos e desejos inconscientes. Freud nos ensinou que onde há repressão, há sintoma, e o amor atual está adoecido. As relações se tornaram espaços de confirmação narcisista, onde não se busca mais o encontro genuíno com o outro, mas sim um espelho emocional que valide inseguranças internas. Eu te amo, muitas vezes significa eu amo o que você me faz sentir sobre mim mesmo. Esse tipo de amor não constrói, apenas consome. E, para manter a fonte de validação ativa, surgem os jogos. Silêncios calculados, afeto retirado como punição, elogios concedidos como prêmio. Tudo é estratégia. E o mais assustador? Grande parte dessas manipulações são inconscientes. A pessoa não está necessariamente fingindo, mas repetindo um padrão que internalizou desde a infância. Freud chamaria isso de repetição compulsiva. A tendência de reviver as mesmas dinâmicas de dor, esperando inconscientemente um desfecho diferente. Essa repetição cria um círculo vicioso de sofrimento. O parceiro ou parceira, ao perceber que perdeu o controle emocional, inicia manobras silenciosas para restabelecê-lo. Ghosting momentâneo, retirada de afeto, criação de ciúmes artificiais. Tudo isso com um único objetivo: desequilibrar. Manter o outro sempre em estado de alerta emocional, de dúvida, de carência. E a vítima, sem perceber, começa a se moldar para evitar o abandono. Diminui seus desejos, recalcula palavras, controla até o tom de voz. Tudo para não desagradar. Tudo para preservar o que, no fundo, já se tornou um cativeiro emocional. Freud diria que esse processo é alimentado pelo superego tirano, aquela voz interna que exige perfeição, que pune com culpa, que cobra silêncio. É esse superego que transforma a mulher traída em culpada, o homem manipulado em fraco e o abusador emocional em apenas alguém ferido que precisa de compreensão. Nessa engrenagem, a traição não aparece apenas como infidelidade sexual, mas como uma deserção constante do vínculo emocional. Cada mentira, cada omissão, cada manipulação silenciosa é uma forma de trair. E essa traição é ainda mais cruel porque é negada. Você está exagerando. Isso é coisa da sua cabeça. Não foi nada. Assim, instala-se o gaslighting, uma tática perversa que confunde, invalida, desestrutura. A vítima, cercada por essas microviolências, perde a referência da realidade. Começa a duvidar das próprias emoções, das próprias memórias. E nesse ponto, a manipulação alcança seu auge, quando o outro não precisa mais mentir, porque você já se convenceu de que o erro está em você. Freud apontava que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, e nesse novo vocabulário do amor adoecido, a linguagem do controle se disfarça de carinho. Faço isso por você. Me importo com você. Por isso controlo suas amizades. É pelo seu bem. Tudo se reveste de zelo, mas é domínio. Tudo parece cuidado, mas é anulação. Esse é o choque de consciência que propomos neste vídeo. Olhar para o amor não como um refúgio romântico, mas como um campo de forças, onde o inconsciente de dois indivíduos batalha silenciosamente por território emocional.
E nessa batalha, ninguém sai inteiro. Mas há um caminho. Freud também acreditava na possibilidade de cura pela consciência. E é a partir desse despertar que começaremos, nas próximas partes, a reconstruir o que realmente significa amar sem manipular, viver sem jogos, entregar-se sem trair a si mesmo. As manipulações, jogos e traições veladas nas relações modernas são como um teatro onde os papéis principais são desempenhados por personagens que não sabem ao certo quem são, mas aprendem, desde cedo, que precisam representar para serem amados. Freud, ao observar os meandros do inconsciente, apontava que aquilo que não é trazido à consciência se manifesta como destino. E é exatamente isso que vemos em muitos relacionamentos atuais. Uma repetição inconsciente de padrões destrutivos que já estavam presentes no ambiente psíquico dos parceiros muito antes do primeiro beijo. Desde cedo, aprendemos a seduzir para sermos aceitos, a mentir para evitar o abandono, a manipular para garantir afeto. Crescemos acreditando que amar é sofrer, que ser desejado é ser necessário e que a estabilidade emocional é entediante demais para ser real. Essas dinâmicas se estabelecem de forma tão sutil que muitas vezes a própria vítima não percebe que está sendo manipulada. Freud chamaria isso de neurose de repetição, a compulsão a repetir vínculos disfuncionais, como tentativa de resolver traumas inconscientes. Assim, o que começa como paixão pode facilmente se tornar um campo minado de jogos emocionais. Chantagem afetiva disfarçada de carinho, ciúmes travestido de amor, controle disfarçado de cuidado. E o mais trágico é que ambos os lados acreditam estar amando, mas, na verdade, estão apenas encenando um roteiro antigo, herdado de experiências infantis mal resolvidas, de modelos parentais distorcidos, de uma sociedade que ensina mais sobre conquistar do que sobre se vincular de forma saudável. O homem, segundo Freud, muitas vezes se vê ameaçado pela autonomia da mulher. Isso o leva a recorrer a estratégias inconscientes para manter o controle do vínculo. Silenciar, desvalorizar, trair emocionalmente, colocar dúvidas sutis, esconder informações. A traição, nesse contexto, não é apenas física, ela é simbólica. É a quebra silenciosa de acordos emocionais, a negação sistemática do outro como sujeito. O parceiro começa a omitir pequenas verdades, não por maldade explícita, mas por medo de encarar a própria inadequação. Já a mulher, frequentemente, sente que precisa aceitar essas pequenas violências para preservar o relacionamento, pois teme ser acusada de exagerada, carente ou instável. Freud dizia que o eu busca constantemente evitar o desprazer. E muitas mulheres aceitam a dor da manipulação como um preço para evitar o abandono total, como se preservar o vínculo fosse mais importante do que preservar a si mesmas. Esses jogos emocionais ganham ainda mais força nas redes sociais, onde a validação externa se tornou um novo tipo de moeda afetiva. Curtidas, respostas rápidas, comparações constantes, tudo alimenta o narcisismo e reforça a ideia de que o valor do outro está em sua capacidade de gerar prazer imediato. Freud já alertava sobre o mal-estar na civilização. Quanto mais buscamos prazer a curto prazo, mais nos afastamos da construção de vínculos profundos. Assim, a relação se transforma em um espelho quebrado, onde cada um vê no outro apenas aquilo que deseja manipular. O diálogo desaparece, dando lugar a insinuações, silêncios punitivos, postagens ambíguas nas redes como formas de castigo. O amor se torna uma guerra fria, onde vence quem sente menos, quem ignora mais, quem precisa menos. Mas essa vitória, no fundo, é a derrota da alma. E por que tantas pessoas permanecem presas nesses relacionamentos tóxicos? Freud responderia com uma palavra: desejo. Desejo que nasce do vazio, da carência primitiva,
da esperança de que um dia o outro mude, nos veja, nos salve. O problema é que, ao tentar mudar o outro, a pessoa se esquece de olhar para si mesma. E enquanto isso, vai se perdendo. A autoestima se fragiliza, a identidade se dilui, os limites desaparecem. A mulher que ontem era forte e segura, hoje se vê duvidando de cada pensamento, pedindo desculpas por existir, tentando adivinhar o humor do parceiro antes mesmo de falar. Essa não é uma relação. É uma submissão disfarçada de romantismo. E Freud nos ensina que onde há repressão, haverá sintoma. E o maior sintoma dessa geração é o amor que adoece em silêncio. As relações modernas se tornaram o novo palco de uma guerra silenciosa, onde o amor é apenas o disfarce mais aceitável para dinâmicas de dominação e controle. Não se trata mais de encontros genuínos entre duas almas dispostas a crescer juntas, mas de disputas emocionais mascaradas de afeto. Freud dizia que o inconsciente rege grande parte de nossas escolhas afetivas, e é justamente por isso que muitos casais vivem, sem perceber, uma repetição cega dos traumas que marcaram sua infância. O amor virou um campo de manipulação, onde os gestos mais simples, uma ligação, um silêncio, uma ausência, são jogadas cuidadosamente calculadas para manter o outro em estado de alerta emocional. Não existe paz, existe vigilância. E nessa constante tensão, o vínculo se constrói não sobre o afeto, mas sobre o medo da perda, sobre a ansiedade do abandono, sobre o desespero de ser suficiente para um outro que nunca está realmente presente. Freud explicava que todo comportamento compulsivo tem origem em um desejo inconsciente de resolver algo que foi vivido de forma traumática. O parceiro que manipula com frieza, que brinca com as emoções da outra pessoa, é muitas vezes aquele que, na infância, sentiu que precisava controlar o ambiente à sua volta para não ser engolido pelo caos emocional de seus pais. A manipulação, nesse caso, não é um ato racional de maldade, é uma defesa psíquica. E a mulher que se submete, que justifica, que tenta entender, geralmente é aquela que cresceu acreditando que amor era sinônimo de esforço, que se ela fosse boa o suficiente, doce o suficiente, forte o suficiente, conseguiria ser amada. Ela aprendeu que sua dor não importava. Importava manter o outro por perto. Assim, nasce a relação desigual, onde um manipula e o outro se adapta. Esses padrões não são apenas emocionais. Eles se manifestam no corpo, na rotina, na saúde mental. A mulher começa a duvidar de suas próprias percepções. Questiona se está exagerando, se está sendo injusta, se está vendo coisas onde não há. Freud chamou isso de neurose do cotidiano. Sintomas sutis que revelam conflitos psíquicos profundos. A mulher se vê pedindo desculpas por sentir, se explicando por existir, antecipando cada reação do parceiro como se caminhasse num campo minado emocional. E o parceiro, envolto em seu narcisismo infantil, não percebe o estrago que causa. Ele apenas reage à sua própria insegurança interna, travestida de superioridade e sarcasmo. Toda vez que ela tenta se aproximar, ele responde com frieza. Toda vez que ela se afasta, ele reage com culpa. Não há espaço para afeto verdadeiro, porque o relacionamento se sustenta na manipulação mútua, ainda que com pesos desiguais. Nesse cenário, o amor deixa de ser espaço de crescimento e vira um ciclo de autoanulação. Freud nos dizia que, quando o eu não é suficientemente forte, ele cede ao superego, àquela voz interna crítica que diz que você nunca é boa o bastante. E esse superego, muitas vezes, assume a forma do parceiro. Você está exagerando. Você é muito sensível. Você está me sufocando. Palavras que parecem críticas pontuais, mas que se repetem com frequência suficiente para se tornarem verdades internas. A mulher, então, se cala. E nesse silêncio,
Ela se desconecta de si mesma. Esquece o que gosta, o que sonha, o que deseja. Vive apenas em função do outro, esperando pequenas migalhas de afeto que nunca vêm de forma plena. E, pior, começa a se culpar por isso. Eu que estraguei tudo. Eu que não sou suficiente. E é assim que o ciclo da manipulação se perpetua, alimentado por um sentimento de culpa que Freud descrevia como o verdadeiro motor das neuroses. Mas o mais cruel dessa história é que, por fora, tudo parece normal. O casal posta fotos sorrindo, diz que se ama, troca mensagens carinhosas em público. É o amor performático, o espetáculo social do afeto, que esconde a miséria emocional dos bastidores. E a mulher, condicionada a acreditar que o amor exige sacrifício, se convence de que aquele sofrimento é o preço a se pagar. Que se ela for mais paciente, mais amorosa, mais silenciosa, um dia ele vai mudar. Um dia ele vai perceber. Um dia ele vai agradecer. Mas esse dia não chega, porque ele não está em um relacionamento, ele está em um jogo. E ela, sem perceber, virou a peça principal desse tabuleiro emocional, onde o afeto verdadeiro foi trocado por estratégias de poder. Freud já alertava: onde há repressão, haverá sintomas. E nas relações modernas, o sintoma mais gritante é o amor que sufoca, a paixão que destrói, o vínculo que aprisiona. O mais devastador desses relacionamentos modernos, marcados por manipulações e jogos emocionais, não é o fim. É o tempo perdido dentro deles. É o quanto uma mulher abre mão de si para manter um relacionamento que, no fundo, já está morto. Freud dizia que quando o desejo é negado por tempo demais, ele não desaparece. Ele se transforma em angústia. E essa angústia se manifesta no corpo, na alma, no olhar vazio de quem acorda todos os dias ao lado de alguém que já não ama, mas que aprendeu a temer. O grande choque de consciência, o ponto de virada para muitas mulheres, não vem com um grito, mas com um silêncio. Um dia ela acorda e percebe que não sente mais nada. Nem dor, nem raiva, nem saudade. Apenas um vazio gelado, como se o coração tivesse esquecido como bater por amor. É nesse momento que o roteiro precisa mudar, que a mulher precisa se ver, não como vítima indefesa, mas como protagonista de sua própria história. Freud defendia que a consciência liberta, e o primeiro passo para quebrar esse ciclo é enxergar com clareza: o que você está vivendo não é amor, é condicionamento. É uma repetição traumática. É uma prisão emocional construída tijolo por tijolo, com base em promessas falsas, esperanças ilusórias e culpas introjetadas. O parceiro que controla, que manipula, que desaparece e reaparece conforme sua conveniência, não está em busca de um relacionamento. Ele quer um espelho que o reverencie. E a mulher, ao aceitar esse papel, se apaga. Perde a própria voz, os próprios sonhos, os próprios desejos. É como se ela deixasse de existir para garantir a presença de alguém que não está realmente lá. A realidade nua é essa. Enquanto você estiver tentando ser suficiente para alguém que se alimenta da sua insuficiência, você nunca será feliz. Você pode se moldar, se dobrar, se silenciar. Mas ele sempre vai encontrar uma nova crítica, um novo erro, uma nova desculpa para te manter pequena, porque ele precisa disso para se sentir grande. Freud dizia que o narcisista só se alimenta quando o outro sangra. E é isso que muitas mulheres vivem, um sangramento emocional contínuo, onde cada gota representa uma concessão, uma desistência, uma parte de si que é abandonada. Mas até quando você vai continuar sangrando por alguém que não é capaz de te curar? Chega uma hora em que a dor de permanecer se torna maior do que o medo de partir. E é aí que o verdadeiro renascimento acontece. Não é um ato grandioso, cheio de certezas. É um movimento interno, silencioso, mas firme. Um basta sussurrado com convicção.
Freud afirmava que todo processo de cura começa com a aceitação da realidade. E a realidade é que muitas relações não são para durar, são para ensinar. Ensinar o que você não quer mais, o que você não merece mais, o que você não vai aceitar nunca mais. Essa é a revolução silenciosa que transforma a mulher que sofre em uma mulher que desperta. Se você chegou até aqui, talvez esteja vivendo algo parecido. Talvez tenha se visto nesse texto. Talvez esteja lembrando de frases, de situações, de olhares que sempre te deixaram desconfortável, mas que você aprendeu a engolir. Hoje, eu te convido a cuspir essa dor, a nomear o que está te ferindo, a olhar no espelho e perguntar: quem eu sou fora dessa relação? Porque o amor verdadeiro não te diminui. Ele te expande, não te silencia. Ele te escuta, não te prende. Ele te liberta. E se não for isso o que você está vivendo, talvez não seja amor. Talvez seja só mais um capítulo de um roteiro que já está na hora de ser reescrito por você. E por ninguém mais.